Querida alma querida, sinta-se acolhida. Enquanto você se acomoda em sua cama e o silêncio da noite abraça sua casa, saiba que este é o momento perfeito para estar com o Pai. Não se preocupe se estiver deitado ou se o cansaço pesar em seus olhos. Deus não olha para a sua postura física, Ele olha para a sinceridade do seu coração. Deitar-se para falar com Ele não é falta de reverência, é o gesto de um filho que confia tanto no Pai que se sente seguro para descansar em seu colo. Muitas vezes passamos a vida inteira pedindo bênçãos. Senhor, abençoe minha saúde, minha família, minhas finanças. Fizemos isso milhares de vezes, não é verdade? Mas poucas vezes paramos para perguntar: Senhor, o meu coração está pronto para o que o Senhor quer me dar? Pense na história de Salomão. Ele recebeu a maior sabedoria, riqueza e glória que um homem já teve. No início, seu coração era humilde, mas com o tempo, o vaso que deveria conter a glória de Deus rachou. Ele se perdeu em ídolos e prazeres, e o que era para ser uma bênção tornou-se sua queda. Receber algo de Deus é maravilhoso, mas o segredo está em ser um vaso capaz de sustentar essa bênção. Você já sentiu que, por mais que peça, as coisas parecem não mudar? Talvez Deus não esteja negando a bênção, mas sim trabalhando no seu vaso. Imagine um oleiro habilidoso. Ele não joga a argila fora se ela está torta, ele a molda com paciência. Deus está moldando você agora. A primeira marca de quem está pronto para as bênçãos é o reconhecimento da soberania de Deus. Em Provérbios 3, 5, 6, ouvimos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Reconhecer a Deus não é apenas saber que Ele existe, é o que chamamos de iada no hebraico, um conhecimento profundo, íntimo, como o de um amigo que conhece cada detalhe do outro. Lembre-se de Daniel. Ele estava em um país estrangeiro, longe de casa, com o nome trocado, vivendo como cativo. Ele poderia ter reclamado, mas ele decidiu reconhecer a Deus em tudo. Mesmo quando uma lei proibiu as orações sob pena de morte, Daniel não se escondeu. Ele abriu as janelas e orou, como sempre fazia. Ele não reconheceu a Deus porque as coisas estavam bem. Ele o reconheceu mesmo diante da cova dos leões. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. A bênção não foi apenas sair vivo, foi mostrar ao mundo inteiro que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Descanse agora sabendo que, se você reconhecer que Ele é o dono da sua vida, Ele cuidará dos leões que tentam tirar o seu sono. Enquanto sua respiração se torna mais calma, pense no segundo segredo das bênçãos, a obediência. Mas não pense na obediência como um peso ou uma regra chata. Pense nela como o ato de alargar o seu vaso. Quando obedecemos a Deus, estamos abrindo espaço para algo maior. Abraão viveu isso de forma extrema. Ele esperou 25 anos por um filho. Isaque era o sorriso de Abraão, o cumprimento de todas as suas esperanças. E então, Deus pediu Isaque de volta. Que pedido incompreensível, não é? Como Deus poderia pedir o que Ele mesmo deu? Mas Abraão não hesitou. Ele não acordou tarde, ele não tentou negociar, ele subiu o Monte Moriá. A obediência de Abraão não era cega, era baseada na confiança. Ele acreditava que, se Deus prometeu que através de Isaque viria uma nação, mesmo que Isaque morresse, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo. Quando Abraão levantou o cutelo, ele provou que o seu coração não estava apegado à bênção, mas ao abençoador. E ali, no último segundo, Deus proveu um cordeiro. Jeová Jiré,
o Senhor proverá. Talvez hoje, deitado aí, você esteja segurando algo com muita força, uma preocupação com um neto, um medo de uma doença, uma mágoa antiga. Deus está sussurrando: solte, entregue para mim. Quando você solta o que está em suas mãos ficam vazias para receber o que Deus preparou. Obedecer é confiar que o plano de Deus, mesmo quando não entendemos, é sempre melhor que o nosso. Alargue o seu vaso nesta noite. Diga ao Senhor: eu não entendo tudo, mas eu confio no Senhor. Seja feita a tua vontade. Sinta a leveza que vem quando paramos de tentar controlar o amanhã. O amanhã pertence a Deus e Ele já preparou o cordeiro para o seu sustento. Agora, deixe-me contar sobre a viúva de Sarepta. Havia uma grande fome e ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e de seu filho. O profeta Elias chega e faz um pedido que parece egoísta: faça primeiro para mim. Por que Deus pediria o pouco de quem nada tem? Porque Deus quer nos ensinar o princípio da primazia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o que é limitado se torna ilimitado. A viúva poderia ter dito não, mas ela escolheu acreditar. Ela deu o seu último punhado de farinha, e como resultado, a farinha não se acabou e o azeite não faltou até que a chuva voltasse. Bênção não é ter muito, bênção é ter o suficiente com a presença de Deus. No reino de Deus, a matemática é diferente. Um pouco nas mãos de Deus alimenta multidões. Veja o menino com os 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu tudo o que tinha. Ele não pensou: isso é só para mim. Ele entregou, e Jesus multiplicou de tal forma que sobraram 12 cestos. Muitas vezes nos sentimos pequenos e achamos que não temos nada para oferecer a Deus ou aos outros. Mas você tem sua oração, seu sorriso, sua experiência de vida. Ao oferecer esses pequenos pães, Deus os multiplica para abençoar outros, e no processo você é o primeiro a ser saciado. Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, mas por entender que tudo o que temos vem dele. Feche os olhos e imagine Jesus recebendo o seu pequeno gesto de amor hoje. Ele sorri para você e diz: eu cuidarei para que nunca lhe falte nada. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Muitas vezes queremos grandes milagres, mas Deus está olhando como cuidamos das pequenas tarefas do dia a dia. Pense na história de Ruth. Ela era uma estrangeira, viúva e pobre. Ela poderia ter voltado para sua terra para buscar um novo casamento, como fez sua cunhada órfã. Mas Ruth escolheu a lealdade. Ela escolheu cuidar de sua sogra Noemi. O trabalho de Ruth era humilde, colher espigas que sobravam nos campos. Era um trabalho cansativo e desprezado, mas ela o fez com todo o coração. Ela não sabia que Deus estava observando cada passo dela. Por causa de sua fidelidade nas pequenas coisas, Deus a levou ao campo de Boaz. O que começou com colher sobras, terminou com ela se tornando parte da linhagem do Messias. Sua vida pode parecer comum agora. Talvez você sinta que seus dias são repetitivos ou que ninguém nota o bem que você faz em silêncio. Mas Deus nota. Ele vê o café que você prepara com carinho, a palavra de conforto que envia a um amigo, a paciência que tem com as limitações da idade. Essas são as pequenas espigas que Deus está transformando em um grande banquete. Não se sinta desanimado. Sua fidelidade hoje está preparando o terreno para a grande colheita de amanhã. Durma com essa paz. Deus honra quem é leal no anonimato. A Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. No hebraico, a palavra para esperar é kavá, que também significa tecer uma corda. Enquanto esperamos, estamos tecendo nossa vida com a de Deus. Quanto mais longa a espera, mais forte se torna essa corda. Pense no idoso Simeão. Ele recebeu uma promessa do Espírito Santo. Ele não morreria antes de ver o Messias. Imagine quantos anos ele esperou. Quantos dias ele foi ao templo e nada aconteceu. Amigos devem ter dito: Simeão, você já está velho, esqueça isso. Mas Simeão continuou indo. Ele esperou com uma esperança ativa. Um dia, um casal humilde entrou no templo, com um bebê. Aos olhos do mundo, era apenas mais uma criança pobre. Mas Simeão, cujos olhos foram treinados pela espera, reconheceu a salvação. Ele tomou Jesus nos braços e disse: Agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz. A espera não é um castigo, é uma preparação. Talvez você esteja esperando pela cura, pela restauração de um filho ou por uma resposta que nunca chega. Não desista. Deus não esqueceu a promessa que fez a você. Ele está apenas fortalecendo seu vaso, para que quando a bênção chegar, você tenha estrutura para suportá-la. O tempo de Deus é perfeito. Descanse seu coração cansado. O seu Simeão terá o seu momento de abraçar o milagre. Por fim, chegamos a Zaqueu. Ele era rico, mas desprezado. Ele tinha dinheiro, mas seu coração estava vazio. Quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus, ele estava buscando algo que o ouro não podia comprar. Jesus parou, olhou para cima e o chamou pelo nome. Zaqueu, desça depressa. Hoje vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu e sua vida mudou. Ele não mudou porque Jesus lhe deu mais dinheiro. Ele mudou porque Jesus lhe deu um novo olhar. Ele disse: Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele abriu mão do que antes o escravizava. A maior bênção que podemos receber não é algo que entra no nosso vaso, mas sim a abertura dos nossos olhos para ver o que realmente importa. Salomão subiu ao trono e se perdeu. Zaqueu desceu da árvore e foi salvo. Muitas vezes, a bênção está em descer. Descer do orgulho, descer da teimosia, descer da ansiedade. Quando descemos, encontramos Jesus esperando por nós. Nesta noite, peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos, que eu veja a Tua mão em cada detalhe, que eu entenda que estar na Tua presença é a maior riqueza. Oração final. Pai querido, obrigado por este momento. Abençoa este teu filho e esta tua filha que agora se entrega ao sono. Retira todo o peso do coração. Que eles sintam que o Senhor está moldando o vaso de suas vidas com amor. Que o sono seja profundo e reparador e que ao acordar a esperança seja renovada. Que eles entendam que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus que provê. Em nome de Jesus, amém. Dorme em paz, querido irmão. Deus está cuidando de tudo para você. Querida alma querida, sinta-se acolhida. Enquanto você se acomoda em sua cama e o silêncio da noite abraça sua casa, saiba que este é o momento perfeito para estar com o Pai. Não se preocupe se estiver deitado ou se o cansaço pesar em seus olhos. Deus não olha para a sua postura física. Ele olha para a sinceridade do seu coração. Deitar-se para falar com Ele não é falta de reverência. É o gesto de um filho que confia tanto no Pai que se sente seguro para descansar em seu colo.
Muitas vezes, passamos a vida inteira pedindo bênçãos. Senhor, abençoe minha saúde, minha família, minhas finanças. Fizemos isso milhares de vezes, não é verdade? Mas poucas vezes paramos para perguntar: Senhor, o meu coração está pronto para o que o Senhor quer me dar? Pense na história de Salomão. Ele recebeu a maior sabedoria, riqueza e glória que um homem já teve. No início, seu coração era humilde, mas com o tempo, o vaso que deveria conter a glória de Deus rachou. Ele se perdeu em ídolos e prazeres, e o que era para ser uma bênção tornou-se sua queda. Receber algo de Deus é maravilhoso, mas o segredo está em ser um vaso capaz de sustentar essa bênção. Você já sentiu que, por mais que peça, as coisas parecem não mudar? Talvez Deus não esteja negando a bênção, mas sim trabalhando no seu vaso. Imagine um oleiro habilidoso. Ele não joga a argila fora se ela está torta, ele a molda com paciência. Deus está moldando você agora. A primeira marca de quem está pronto para as bênçãos é o reconhecimento da soberania de Deus. Em Provérbios 3, 5, 6, ouvimos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Reconhecer a Deus não é apenas saber que ele existe, é o que chamamos de iada no hebraico. Um conhecimento profundo, íntimo, como o de um amigo que conhece cada detalhe do outro. Lembre-se de Daniel. Ele estava em um país estrangeiro, longe de casa, com o nome trocado, vivendo como cativo. Ele poderia ter reclamado, mas ele decidiu reconhecer a Deus em tudo. Mesmo quando uma lei proibiu as orações sob pena de morte, Daniel não se escondeu. Ele abriu as janelas e orou, como sempre fazia. Ele não reconheceu a Deus porque as coisas estavam bem. Ele o reconheceu mesmo diante da cova dos leões. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. A bênção não foi apenas sair vivo, foi mostrar ao mundo inteiro que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Descanse agora sabendo que, se você reconhecer que Ele é o dono da sua vida, Ele cuidará dos leões que tentam tirar o seu sono. Enquanto sua respiração se torna mais calma, pense no segundo segredo das bênçãos, a obediência. Mas não pense na obediência como um peso ou uma regra chata. Pense nela como o ato de alargar o seu vaso. Quando obedecemos a Deus, estamos abrindo espaço para algo maior. Abraão viveu isso de forma extrema. Ele esperou 25 anos por um filho. Isaque era o sorriso de Abraão, o cumprimento de todas as suas esperanças. E então, Deus pediu Isaque de volta. Que pedido incompreensível, não é? Como Deus poderia pedir o que ele mesmo deu? Mas Abraão não hesitou. Ele não acordou tarde, ele não tentou negociar, ele subiu o Monte Moriá. A obediência de Abraão não era cega, era baseada na confiança. Ele acreditava que, se Deus prometeu que através de Isaque viria uma nação, mesmo que Isaque morresse, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo. Quando Abraão levantou o cutelo, ele provou que o seu coração não estava apegado à bênção, mas ao abençoador. E ali, no último segundo, Deus proveu um cordeiro. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Talvez hoje, deitado aí, você esteja segurando algo com muita força, uma preocupação com um neto, um medo de uma doença, uma mágoa antiga. Deus está sussurrando: solte, entregue para mim. Quando você solta o que está em suas mãos ficam vazias para receber o que Deus preparou. Obedecer é confiar que o plano de Deus, mesmo quando não entendemos, é sempre melhor que o nosso. Alargue o seu vaso nesta noite. Diga ao Senhor: eu não entendo tudo, mas eu confio no Senhor.
Seja feita a tua vontade. Sinta a leveza que vem quando paramos de tentar controlar o amanhã. O amanhã pertence a Deus e Ele já preparou o cordeiro para o seu sustento. Agora, deixe-me contar sobre a viúva de Sarepta. Havia uma grande fome e ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e de seu filho. O profeta Elias chega e faz um pedido que parece egoísta. Faça primeiro para mim. Por que Deus pediria o pouco de quem nada tem? Porque Deus quer nos ensinar o princípio da primazia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o que é limitado se torna ilimitado. A viúva poderia ter dito não, mas ela escolheu acreditar. Ela deu o seu último punhado de farinha, e como resultado, a farinha não se acabou e o azeite não faltou até que a chuva voltasse. Bênção não é ter muito, bênção é ter o suficiente com a presença de Deus. No reino de Deus, a matemática é diferente. Um pouco nas mãos de Deus alimenta multidões. Veja o menino com os 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu tudo o que tinha. Ele não pensou, isso é só para mim. Ele entregou, e Jesus multiplicou de tal forma que sobraram 12 cestos. Muitas vezes nos sentimos pequenos e achamos que não temos nada para oferecer a Deus ou aos outros. Mas você tem sua oração, seu sorriso, sua experiência de vida. Ao oferecer esses pequenos pães, Deus os multiplica para abençoar outros, e no processo, você é o primeiro a ser saciado. Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, mas por entender que tudo o que temos vem dele. Feche os olhos e imagine Jesus recebendo o seu pequeno gesto de amor hoje. Ele sorri para você e diz: "Eu cuidarei para que nunca lhe falte nada." Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Muitas vezes queremos grandes milagres, mas Deus está olhando como cuidamos das pequenas tarefas do dia a dia. Pense na história de Ruth. Ela era uma estrangeira, viúva e pobre. Ela poderia ter voltado para sua terra para buscar um novo casamento, como fez sua cunhada órfã. Mas Ruth escolheu a lealdade. Ela escolheu cuidar de sua sogra Noemi. O trabalho de Ruth era humilde, colher espigas que sobravam nos campos. Era um trabalho cansativo e desprezado, mas ela o fez com todo o coração. Ela não sabia que Deus estava observando cada passo dela. Por causa de sua fidelidade nas pequenas coisas, Deus a levou ao campo de Boaz. O que começou com colher sobras, terminou com ela se tornando parte da linhagem do Messias. Sua vida pode parecer comum agora. Talvez você sinta que seus dias são repetitivos ou que ninguém nota o bem que você faz em silêncio. Mas Deus nota. Ele vê o café que você prepara com carinho, a palavra de conforto que envia a um amigo, a paciência que tem com as limitações da idade. Essas são as pequenas espigas que Deus está transformando em um grande banquete. Não se sinta desanimado. Sua fidelidade hoje está preparando o terreno para a grande colheita de amanhã. Durma com essa paz. Deus honra quem é leal no anonimato. A Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No hebraico, a palavra para esperar é kavá, que também significa tecer uma corda. Enquanto esperamos, estamos tecendo nossa vida com a de Deus. Quanto mais longa a espera, mais forte se torna essa corda. Pense no idoso Simeão. Ele recebeu uma promessa do Espírito Santo. Ele não morreria antes de ver o Messias. Imagine quantos anos ele esperou.
quantos dias ele foi ao templo e nada aconteceu. Amigos devem ter dito: Simeão, você já está velho, esqueça isso. Mas Simeão continuou indo. Ele esperou com uma esperança ativa. Um dia, um casal humilde entrou no templo, com um bebê. Aos olhos do mundo, era apenas mais uma criança pobre. Mas Simeão, cujos olhos foram treinados pela espera, reconheceu a salvação. Ele tomou Jesus nos braços e disse: Agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz. A espera não é um castigo, é uma preparação. Talvez você esteja esperando pela cura, pela restauração de um filho ou por uma resposta que nunca chega. Não desista. Deus não esqueceu a promessa que fez a você. Ele está apenas fortalecendo seu vaso, para que quando a bênção chegar, você tenha estrutura para suportá-la. O tempo de Deus é perfeito. Descanse seu coração cansado. O seu Simeão terá o seu momento de abraçar o milagre. Por fim, chegamos a Zaqueu. Ele era rico, mas desprezado. Ele tinha dinheiro, mas seu coração estava vazio. Quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus, ele estava buscando algo que o ouro não podia comprar. Jesus parou, olhou para cima e o chamou pelo nome. Zaqueu, desça depressa. Hoje vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu e sua vida mudou. Ele não mudou porque Jesus lhe deu mais dinheiro. Ele mudou porque Jesus lhe deu um novo olhar. Ele disse: Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele abriu mão do que antes o escravizava. A maior bênção que podemos receber não é algo que entra no nosso vaso, mas sim a abertura dos nossos olhos para ver o que realmente importa. Salomão subiu ao trono e se perdeu. Zaqueu desceu da árvore e foi salvo. Muitas vezes, a bênção está em descer. Descer do orgulho, descer da teimosia, descer da ansiedade. Quando descemos, encontramos Jesus esperando por nós. Nesta noite, peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos, que eu veja a Tua mão em cada detalhe, que eu entenda que estar na Tua presença é a maior riqueza. Oração final. Pai querido, obrigado por este momento. Abençoa este Teu filho e esta Tua filha que agora se entrega ao sono. Retira todo o peso do coração. Que eles sintam que o Senhor está moldando o vaso de suas vidas com amor. Que o sono seja profundo e reparador, e que ao acordar, a esperança seja renovada. Que eles entendam que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus que provê. Em nome de Jesus, amém. Dorme em paz, querido irmão. Deus está cuidando de tudo para você. Querida alma querida, sinta-se acolhida. Enquanto você se acomoda em sua cama e o silêncio da noite abraça sua casa, saiba que este é o momento perfeito para estar com o Pai. Não se preocupe se estiver deitado ou se o cansaço pesar em seus olhos. Deus não olha para a sua postura física. Ele olha para a sinceridade do seu coração. Deitar-se para falar com Ele não é falta de reverência. É o gesto de um filho que confia tanto no Pai que se sente seguro para descansar em seu colo. Muitas vezes passamos a vida inteira pedindo bênçãos. Senhor, abençoe minha saúde, minha família, minhas finanças. Fizemos isso milhares de vezes, não é verdade? Mas poucas vezes paramos para perguntar: Senhor, o meu coração está pronto para o que o Senhor quer me dar? Pense na história de Salomão. Ele recebeu a maior sabedoria, riqueza e glória que um homem já teve. No início, seu coração era humilde, mas com o tempo, o vaso que deveria conter a glória de Deus rachou. Ele se perdeu em ídolos e prazeres, e o que era para ser uma bênção
tornou-se sua queda. Receber algo de Deus é maravilhoso, mas o segredo está em ser um vaso capaz de sustentar essa bênção. Você já sentiu que, por mais que peça, as coisas parecem não mudar? Talvez Deus não esteja negando a bênção, mas sim trabalhando no seu vaso. Imagine um oleiro habilidoso. Ele não joga a argila fora se ela está torta, ele a molda com paciência. Deus está moldando você agora. A primeira marca de quem está pronto para as bênçãos é o reconhecimento da soberania de Deus. Em Provérbios 3, 5, 6, ouvimos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Reconhecer a Deus não é apenas saber que ele existe, é o que chamamos de iada no hebraico. Um conhecimento profundo, íntimo, como o de um amigo que conhece cada detalhe do outro. Lembre-se de Daniel. Ele estava em um país estrangeiro, longe de casa, com o nome trocado, vivendo como cativo. Ele poderia ter reclamado, mas ele decidiu reconhecer a Deus em tudo. Mesmo quando uma lei proibiu as orações sob pena de morte, Daniel não se escondeu. Ele abriu as janelas e orou, como sempre fazia. Ele não reconheceu a Deus porque as coisas estavam bem. Ele o reconheceu mesmo diante da cova dos leões. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. A bênção não foi apenas sair vivo, foi mostrar ao mundo inteiro que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Descanse agora sabendo que, se você reconhecer que Ele é o dono da sua vida, Ele cuidará dos leões que tentam tirar o seu sono. Enquanto sua respiração se torna mais calma, pense no segundo segredo das bênçãos, a obediência. Mas não pense na obediência como um peso ou uma regra chata. Pense nela como o ato de alargar o seu vaso. Quando obedecemos a Deus, estamos abrindo espaço para algo maior. Abraão viveu isso de forma extrema. Ele esperou 25 anos por um filho. Isaque era o sorriso de Abraão, o cumprimento de todas as suas esperanças. E então, Deus pediu Isaque de volta. Que pedido incompreensível, não é? Como Deus poderia pedir o que ele mesmo deu? Mas Abraão não hesitou. Ele não acordou tarde, ele não tentou negociar, ele subiu o Monte Moriá. A obediência de Abraão não era cega, era baseada na confiança. Ele acreditava que, se Deus prometeu que através de Isaque viria uma nação, mesmo que Isaque morresse, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo. Quando Abraão levantou o cutelo, ele provou que o seu coração não estava apegado à bênção, mas ao abençoador. E ali, no último segundo, Deus proveu um cordeiro. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Talvez hoje, deitado aí, você esteja segurando algo com muita força, uma preocupação com um neto, um medo de uma doença, uma mágoa antiga. Deus está sussurrando: solte, entregue para mim. Quando você solta o que está em suas mãos ficam vazias para receber o que Deus preparou. Obedecer é confiar que o plano de Deus, mesmo quando não entendemos, é sempre melhor que o nosso. Alargue o seu vaso nesta noite. Diga ao Senhor: eu não entendo tudo, mas eu confio no Senhor. Seja feita a tua vontade. Sinta a leveza que vem quando paramos de tentar controlar o amanhã. O amanhã pertence a Deus e Ele já preparou o cordeiro para o seu sustento. Agora, deixe-me contar sobre a viúva de Sarepta. Havia uma grande fome, e ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e de seu filho. O profeta Elias chega e faz um pedido que parece egoísta: faça primeiro para mim. Por que Deus pediria o pouco de quem nada tem? Porque Deus quer nos ensinar o princípio da primazia.
Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o que é limitado se torna ilimitado. A viúva poderia ter dito não, mas ela escolheu acreditar. Ela deu seu último punhado de farinha, e como resultado, a farinha não se acabou e o azeite não faltou até que a chuva voltasse. Bênção não é ter muito, bênção é ter o suficiente com a presença de Deus. No reino de Deus, a matemática é diferente. Um pouco nas mãos de Deus alimenta multidões. Veja o menino com os 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu tudo o que tinha. Ele não pensou, isso é só para mim. Ele entregou, e Jesus multiplicou de tal forma que sobraram 12 cestos. Muitas vezes nos sentimos pequenos e achamos que não temos nada para oferecer a Deus ou aos outros. Mas você tem sua oração, seu sorriso, sua experiência de vida. Ao oferecer esses pequenos pães, Deus os multiplica para abençoar outros, e no processo, você é o primeiro a ser saciado. Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, mas por entender que tudo o que temos vem dele. Feche os olhos e imagine Jesus recebendo o seu pequeno gesto de amor hoje. Ele sorri para você e diz: "Eu cuidarei para que nunca lhe falte nada." Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Muitas vezes queremos grandes milagres, mas Deus está olhando como cuidamos das pequenas tarefas do dia a dia. Pense na história de Ruth. Ela era uma estrangeira, viúva e pobre. Ela poderia ter voltado para sua terra para buscar um novo casamento, como fez sua cunhada órfã. Mas Ruth escolheu a lealdade. Ela escolheu cuidar de sua sogra Noemi. O trabalho de Ruth era humilde, colher espigas que sobravam nos campos. Era um trabalho cansativo e desprezado, mas ela o fez com todo o coração. Ela não sabia que Deus estava observando cada passo dela. Por causa de sua fidelidade nas pequenas coisas, Deus a levou ao campo de Boaz. O que começou com colher sobras, terminou com ela se tornando parte da linhagem do Messias. Sua vida pode parecer comum agora. Talvez você sinta que seus dias são repetitivos ou que ninguém nota o bem que você faz em silêncio. Mas Deus nota. Ele vê o café que você prepara com carinho, a palavra de conforto que envia a um amigo, a paciência que tem com as limitações da idade. Essas são as pequenas espigas que Deus está transformando em um grande banquete. Não se sinta desanimado. Sua fidelidade hoje está preparando o terreno para a grande colheita de amanhã. Durma com essa paz. Deus honra quem é leal no anonimato. A Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No hebraico, a palavra para esperar é kavá, que também significa tecer uma corda. Enquanto esperamos, estamos tecendo nossa vida com a de Deus. Quanto mais longa a espera, mais forte se torna essa corda. Pense no idoso Simeão. Ele recebeu uma promessa do Espírito Santo. Ele não morreria antes de ver o Messias. Imagine quantos anos ele esperou. Quantos dias ele foi ao templo e nada aconteceu. Amigos devem ter dito: "Simeão, você já está velho, esqueça isso." Mas Simeão continuou indo. Ele esperou com uma esperança ativa. Um dia, um casal humilde entrou no templo, com um bebê. Aos olhos do mundo, era apenas mais uma criança pobre. Mas Simeão, cujos olhos foram treinados pela espera, reconheceu a salvação. Ele tomou Jesus nos braços e disse: "Agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz."
A espera não é um castigo, é uma preparação. Talvez você esteja esperando pela cura, pela restauração de um filho ou por uma resposta que nunca chega. Não desista. Deus não esqueceu a promessa que fez a você. Ele está apenas fortalecendo seu vaso para que, quando a bênção chegar, você tenha estrutura para suportá-la. O tempo de Deus é perfeito. Descanse seu coração cansado. O seu Simeão terá o seu momento de abraçar o milagre. Por fim, chegamos a Zaqueu. Ele era rico, mas desprezado. Ele tinha dinheiro, mas seu coração estava vazio. Quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus, ele estava buscando algo que o ouro não podia comprar. Jesus parou, olhou para cima e o chamou pelo nome. Zaqueu, desça depressa. Hoje vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu e sua vida mudou. Ele não mudou porque Jesus lhe deu mais dinheiro. Ele mudou porque Jesus lhe deu um novo olhar. Ele disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele abriu mão do que antes o escravizava. A maior bênção que podemos receber não é algo que entra no nosso vaso, mas sim a abertura dos nossos olhos para ver o que realmente importa. Salomão subiu ao trono e se perdeu. Zaqueu desceu da árvore e foi salvo. Muitas vezes, a bênção está em descer. Descer do orgulho, descer da teimosia, descer da ansiedade. Quando descemos, encontramos Jesus esperando por nós. Nesta noite, peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos, que eu veja a Tua mão em cada detalhe, que eu entenda que estar na Tua presença é a maior riqueza. Oração final. Pai querido, obrigado por este momento. Abençoa este teu filho e esta tua filha que agora se entrega ao sono. Retira todo o peso do coração. Que eles sintam que o Senhor está moldando o vaso de suas vidas com amor. Que o sono seja profundo e reparador e que ao acordar a esperança seja renovada. Que eles entendam que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus que provê. Em nome de Jesus, amém. Dorme em paz, querido irmão. Deus está cuidando de tudo para você.